Estende a sua mão para as pessoas perto e comece a rezar por elas e pedir que o Espírito Santo já comece a agir no coração e na vida dela. Que o Espírito Santo já vá preparando todo o caminho para uma grande e poderosa efusão do Espírito Santo, para uma manifestação dos carismas e dos dons do Espírito Santo, para uma vivência especial com o poder do Espírito Santo. Vire para as pessoas de trás, as pessoas da esquerda, as pessoas da direita, e vai pedindo: Senhor, vai preparando, o teu Espírito, Senhor, está no meio de nós. Ele pode, Senhor, ir agindo e restaurando e revigorando. Tu és, Senhor, um Deus poderoso. Faz, Senhor, esta obra de grande amor. Age, Senhor, te pedimos. Visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Coloca no meu coração, Senhor. Coloca no meu coração. Eu tomo posse. Eu tomo posse do Espírito Santo. Eu aceito a presença do Espírito Santo na minha vida. Pode vir, Espírito Santo, em nome de Jesus, porque eu preciso ser movido e conduzido por Ti. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Então eu te peço, conduz-me, Senhor, de acordo com o Teu poder e a Tua graça. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus. Age em nós, Senhor. Frei Raniero Cantalamessa, talvez a maior pregador e a maior autoridade na experiência do Espírito Santo, no livro que ele trata sobre o Veni Creator Spiritu, ele lembra o texto de Isaías, aquele texto que diz assim: estica tuas estacas, amplia o espaço da tua tenda. E o que significa isso? Significa abrir espaço para Deus. Se você deixar ele sem espaço, ele vai ocupar o espaço que cada um de nós permitir ele ficar. Cabe a cada um de nós dizer quanto que eu quero que ele preencha, uma vez que ele é espírito, portanto ele é uma pessoa, mas é uma pessoa, um puro espírito. Esse espaço cada um tem que dar. Fala para o seu irmão, abre mais espaço aí para o Espírito Santo na sua vida. Abre mais espaço, gente. Abre. E eu quero que você feche os teus olhos e abra os teus braços, imaginando que você está alargando o teu coração, que você está ampliando o espaço do teu interior para que o Espírito Santo esteja preenchendo esse espaço. Estica mesmo o teu braço, enche teu pulmão de ar e sente que você pode ampliar mais, você pode dar mais espaço para o Espírito Santo. Ele pode ocupar mais áreas do teu ser. Eu quero, Senhor, eu abro espaço, eu alargo a minha tenda, eu, Senhor, crio, Senhor, um espaço particular da Tua presença dentro de mim. Fica aqui, Senhor, preenchendo esse espaço. Não deixe espaços vazios, Senhor. Ilumina toda esta minha sala interior, todo esse meu castelo interior, toda essa minha mente, Senhor. Vai ampliando, Senhor, a Tua presença dentro de mim, Senhor. Ergue, Senhor, o Teu povo do chão, com Teu braço forte, Senhor. Que esta porta que abrimos, Senhor, faça entrar um ar fresco que retire o mofo que está dentro de nós. Que, Senhor, acabe com os fungos que vão surgindo em nossas vidas, como coisas velhas. Faz novas as coisas dentro de mim, Senhor. Reza nessa direção. Pede para o Senhor te fazer ser um homem, ser uma mulher nova, ser um jovem novo, ser uma pessoa nova. Que o Senhor faça com que um ar refrescante venha entrar e fazer diferença. Vocês já foram em casa que fica muito tempo fechada? Já? Aí a hora que você chega, o cheiro é bom? Não é. Não é? Tem gente que tem até uma praia, uma casa bonita na praia. A hora que chega lá, tá aquele mofo para todo lado, enferrujou tudo. A gente sabe que precisa arejar, precisa entrar ar, precisa ventilar. Não é mesmo? Qual é o maior risco que tem na transmissão de doenças? É ficar tudo fechado. Não é? Ou pelo menos com a temperatura abafada, proliferando o que não devia. Então, o interior também precisa de um vento fresco e tem que ser do Espírito.
É Ele que vai arejar a sua vida, arejar a minha vida, vai tirar aquelas coisas velhas, vai fazer passar aquilo que está lá amontoado. Fala para o Senhor, Senhor, manda um vento fresco para dentro de mim, Senhor, para me dar uma restauração, Senhor, para vir varrendo com esse vento, fazendo com que nós possamos, Senhor, nos sentir refrescados, renovados, transformados. Sim, Senhor, vem com essa graça poderosa em nós. Senhor, vai agindo em nossa mente, vai lavando, Senhor, nossas ideias velhas, os traumas, as lembranças tristes, tudo aquilo que a gente fica repetindo. Quantas vezes as pessoas ficam remoendo, repetindo suas feridas, relembrando suas feridas, falando as mesmas histórias, não é? Esses tempos atrás encontrei um amigo, e ele já está mais idoso, mas ele parece que está super forte. Mas ele falou comigo, ele me contou 3 vezes a mesma história, né? E eu acolhi e tal. Cada vez eu me surpreendi, né? Falei, nossa, é mesmo, né? Porque eu falei, vamos falar o quê? Eu falei, você já me contou? Então, às vezes, nós estamos assim espiritualmente, sabe? Repetindo, enquanto o Espírito Santo quer vir jogar fora isso, limpar isso, abrir um espaço. Quanto tempo você vai ficar sofrendo com aquela pessoa, aquela situação profissional que você sofreu e que agora você tem que arranjar, e aí você fica sofrendo? Pede ao Senhor agora, Senhor, vem com um vento fresco, levar essas coisas embora, porque eu preciso, Senhor, seguir agora a luz do Teu Espírito, Senhor. Age, Senhor, eu te peço, Jesus. Age, Senhor. Te peço agora com o Teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito. O Senhor me mostra que existem muitos lugares, talvez aonde você trabalha, talvez aonde você tenha que ficar, às vezes passar, às vezes cuida de alguém, que precisa que o Espírito Santo renove aqueles lugares também, porque eles acabaram sendo lugares aonde as pessoas tiveram lembranças difíceis, e ficou um clima pesado. Há lugares que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que restaure, A igreja costumava pegar os lugares que eram usados para os ídolos e eram lugares de cultos pagãos e transformava em igreja, exatamente para que aqueles lugares fiquem restaurados. Hoje em dia a gente vê a igreja virando outra coisa, né? Aí era um lugar abençoado que o diabo está tomando. E a gente precisa abençoar esses lugares. Eu quero que você reze agora por esses lugares, onde você trabalha, ou aonde você tem que ir sempre. Às vezes há um local que você tem que ir sempre. Às vezes é até o teu computador, ou é que você trabalha ali, ou estuda muito de forma online. Aquilo é um espaço também. É um espaço digital, né? Mas assim como existe o avatar que você cria ali, existe o espaço virtual, você vai pedir agora, nesse momento, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre esse espaço. Você que tem uma fazenda, você que tem um sítio, você que tem um terreno, você que tem, seja o que for. Ah, mas o que eu tenho não é meu, é alugado. Pois é, mas é onde você fica. Lá também é onde você tem que ir, de repente, a casa da sua mãe, a casa do seu filho. Você vai orar e pedir agora. Espírito Santo, vai naquele lugar e vai fazer essa restauração. Você vai dizer para o Senhor aonde é. Você não tem como impedir as pessoas que estão lá de serem invejosas. Se as pessoas que estão lá seguem outros deuses, você não tem o que fazer. Se as pessoas que estão lá, por causa de serem muito competitivas, às vezes trabalham pela destruição uns dos outros, você não tem controle disso. E se você atende pessoas, seja num salão de beleza, seja num hospital, essas pessoas carregam também suas emoções, seu cansaço, suas coisas. Se você trabalhar como assistente social, se você atende as pessoas num balcão administrativo, quantas pessoas chegam lá nervosas, com raiva, querendo agredir alguém e é você que está na frente.
quantos lugares que você vai para registrar. Às vezes você trabalha com isso e você vai encontrar todo tipo de gente com todo peso. E às vezes você nem sabe quem de verdade está ali pesado ou não. Mas você vai orar agora e pedir que o Espírito Santo vá aliviando tudo isso, não deixando que tudo isso te oprima, que tudo isso te bloqueie, que tudo isso te marque, que o Senhor comece a fazer uma limpeza espiritual nesses espaços todos. Às vezes você tem amigos ou amigas que você convive e quando você sai da conversa com essas pessoas, você sai cansada, sai cansado, parece que foi pesado demais. Então você vai orar por esses lugares, aonde você tem que ir, sejam parentes ou não, sejam pessoas que você sabe que às vezes até não gostam de você, você vai pedir para o Senhor agir agora, porque portas podem ser abertas aonde nunca foram abertas, porque o poder do Espírito é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Então peça agora, Espírito, vai agindo neste lugar, vai, Senhor, tirando esta contaminação, Senhor, contaminação emocional, contaminação espiritual, contaminação mental. Te peço, Senhor, com teu poder agora vai agindo sobre estes lugares, para que a tua glória e o teu poder se manifeste. Senhor, nós amarramos todo o mal que possam estar nesses lugares e os lançamos, Senhor, no abismo. Nós derrubamos, Senhor, as muralhas que foram levantadas. Nós quebramos, Senhor, as torres de vigilância maligna. Nós, Senhor, invocamos o sangue precioso de Jesus. Nós suplicamos a intercessão poderosa de todo o céu, em especial da sempre Virgem Maria. Clamamos que o Espírito de Deus venha agir sobre todos estes cantos e sobre todos estes lugares. É o teu poder, Senhor, que se manifeste. Pedimos neste lugar também, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, preencha cada canto, cada espaço, para que a tua glória seja, Senhor, o maior valor, Senhor, deste lugar. A gente, e Deus colocou no meu coração, queria que nós pudéssemos fazer uma oração, já que estamos preparando-nos para esse tempo do seminário. Nesse fim de semana, um pouco antes, uma pessoa entrou em contato comigo, pedindo oração para vários problemas da sua casa. Uma pessoa de uma cidade distante daqui. E fez vários áudios contando toda a situação para que eu rezasse tudo. E eu fui rezar e o Senhor me deu um incômodo assim, de que algo muito grave tinha acontecido. E eu então falei, olha, eu queria que, caso você queira, tenha liberdade de contar, mas tem algo muito grave aqui com relação a servir a Deus, a trair a Deus. E aí a pessoa fez um longo áudio contando de traições na casa dela e tudo. Mas eu sabia que não era aquilo. Acontece que quando a pessoa passou por aquilo, ela resolveu procurar ajuda em todos os lugares que abriram porta para ela. E aí eu me lembrei do texto aonde Deus diz que Ele é o único Deus, um Deus que não aceita nenhum tipo de idolatria. E as pessoas, quando estão desesperadas por razões materiais, por situações da vida pessoal, elas, sem se darem conta, por não terem uma caminhada e uma fé, e a pessoa diz, daí eu peguei e disse, olha, a maior traição é aquela que a gente faz com Deus. É quando a gente traz os outros ídolos, a gente traz os outros deuses e os outros cultos para dentro da nossa vida. Deus não convive com isso. Falei, e aí a contaminação é permanente, porque a pessoa me contava que encontrou pessoas no trabalho e a pessoa tinha uma lista de pessoas que tinham mandado lá para fazer trabalho por ela e o nome dela estava no meio. Aí ela falou, mas como o meu nome estava no meio? A partir do momento que ela abriu a porta, o diabo começa a usar seus discípulos espalhados,
O diabo começa a agir. E você no desespero, e aí você só acha que a única coisa que você precisa é resolver o teu problema. Arranjar aquele emprego, resolver o problema na tua casa que está com aquele rolo, resolver o problema com o teu filho, resolver o problema sei lá qual. Nada disso pode fazer você se desviar do único Deus, porque senão o traidor somos nós, gente. As outras coisas fazem parte desse mundo, das fraquezas desse mundo, da natureza desse mundo, mas Deus não. E aí eu rezei e ela disse assim, olha, não tem para onde eu procurar isso. Eu falei, mas esse é o caminho. O caminho é voltar para Deus por Ele e não pelos favores dele. Se Deus só te interessa pelos favores que Ele pode te fazer, você está sob muito perigo. Porque apesar de que Ele pode te fazer todos os favores, porque Ele é todo poderoso, o grande perigo é que você procure qualquer um que esteja dizendo que você vai alcançar estes favores. E aí você vai fazer o pior dos pecados, que é trazer os ídolos para a sua vida. Se você fez isso, a pessoa disse assim, mas eu não sabia, como é que eu ia saber? Olha o que eu estava passando. Eu falei, não, fica tranquila, não estou nem te julgando, não precisa nem falar comigo. Não é você que me procurou, fala com Deus. Deus perdoa tudo. Não, eu vou pregar para Deus vai me perdoar. Deus já te perdoou. Se você pedir perdão, vai lá no padre, confessa. Falei, mas você tem que escolher. Ou você quer Jesus, ou você quer o favor de Jesus. Porque se você só quer o favor de Jesus, você uma hora vai procurar esse favor em lugares aonde você não deveria ir procurar. Estão me ouvindo? Isso é muito sério. Muito sério. Então, nesse momento, eu quero que você coloque a mão no coração. E se você algum dia procurou favores fora do Deus de Jesus Cristo, por fora do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, fora o Deus que deu a vida por você, que foi Jesus Cristo, que você nesse momento fale com Deus, que Ele não só perdoe, mas que Ele te liberte de toda contaminação. Se você achou que alguém lendo uma carta, fazendo um jogo daquelas tábuas para as coisas andar, lendo mão, lendo borra de café, lendo qualquer coisa, jogando carta de tarô, ou o que for, se você algum dia achou que aquilo podia te dar uma direção, renuncie agora, fala, Senhor, me liberta dessa a contaminação que ficou. Você fala, ó Senhor, mas faz muito tempo, Senhor. Pois é, mas você vai falar, Senhor, liberta a contaminação. Eu sei que hoje você não pensa assim. Se alguém pensa assim hoje ainda, então renuncie agora em nome de Jesus. Mas se você não pensa mais, não basta só não pensar mais, é preciso pedir para Jesus lavar teu coração. Que Jesus lave de toda a contaminação teu ser agora. Que o Senhor visite você para te dar uma libertação poderosa, para que nenhuma dessas portas que você abriu na ignorância, mas também na traição a Deus, possam atingir tua vida. Nosso Deus te recebe de volta, mas é preciso que você queira estar lavado no sangue dele, que você queira estar quebrado toda a contaminação que veio por esses caminhos em nome de Jesus. Clamamos agora teu poder, Jesus. Clamamos a tua libertação. Suplico agora a libertação sobre cada um de nós, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor, agora a tua obra, Senhor, como fizeste na vida de todos aqueles que Paulo pregou pelo mundo. Pagãos que não tinham a Deus, seguiam ídolos, mas tu os libertastes. Nos liberta também, Senhor. E vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Tem duas cartas, tem a primeira e a segunda. Então abra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vamos lá, pegamos e diz:
A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. A gente vive num tempo onde certamente há muita ignorância religiosa, muita. E eu fiz questão de pegar esse texto porque o Senhor nos orienta que nós nos tornemos conhecedores das coisas espirituais. Vocês sabem o que significa a palavra evangelho. Acho que a maioria daqui sabe, né? Evangelho do grego, que significa boa notícia. Boa notícia. É isso que significa. Significa uma boa notícia. E os evangelhos, eles eram anunciados porque aqueles que haviam tido uma experiência com Jesus, que haviam testemunhado o poder de Jesus, da palavra grega martiria, quer dizer, que eles experimentaram. E olha que engraçado não, mas olha que forte que a gente chama que quem dá a vida por Jesus, quem foi morto mantendo a fé, o que a gente fala que a pessoa fez? Que a pessoa é um mártir, né? É um mártir, sofreu o martírio. Mas a palavra martírio, ela vem de sou uma testemunha. E aquilo que você testemunha, não dá para alguém dizer assim, não é. Você fala, não, mas eu vi. Não, mas eu experimentei. Não é o Sidney que me contou essa história. Eu experimentei. Então eu me torno testemunha. Enquanto você só pode dizer o que te contaram, você não é uma testemunha. Enquanto você tem a história dos outros, você é um contador de histórias. Histórias boas, mas é histórias dos outros. Agora, quando você se torna uma testemunha que você experimentou, então você quer dar esta boa notícia e para dar esta boa notícia, você está disposto a sofrer o que for preciso, porque a notícia é muito boa, a notícia mudou minha vida, a notícia tirou eu da tristeza, a notícia me restaurou, eu quero que outros possam experimentá-la. Por isso que eram chamados evangelho, a boa notícia, que tinha que ser espalhada. A gente gasta muito tempo olhando o Antigo Testamento. São Paulo vai dizer que o Antigo Testamento ele é pedagogo, quer dizer, ele é professor. Ele serve para te encaminhar quando você é criança, para ir te ensinando os rudimentos. Mas o que conta é a boa notícia. Quem fica no Antigo Testamento e que se prende nos valores do Antigo Testamento, corre o risco de não descobrir o que veio do Novo, que é a boa notícia. No Antigo Testamento, a notícia era pesada. Você tinha que viver todas aquelas coisas, senão você ia para o inferno. E aí você não conseguia fazer tudo aquilo. E aí imagina que pavor que era aquilo. E mesmo São Paulo, que diz ele que vivia tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, ele devia ser um cara muito diferenciado para viver tudo aquilo. Mas ele descobre que aquilo tudo não resolvia o problema dele. Só depois que ele encontra com Jesus, cai do cavalo, recebe a boa notícia, ele fala, é isso que eu quero. E aí ele está disposto ao quê? A levá-la para todos os cantos, a ponto dele ser flagelado, abandonado, preso, encarcerado, colocado num barco naufragar. Tudo isso porque ele sabia que ele tinha dentro dele um tesouro, como disse Jesus, que enterra num campo, vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque você sabe que está enterrado ali um tesouro e as outras pessoas não sabem, você que sabe. E isso só tem quem é uma testemunha. E o nosso projeto é fazer isso, é fazer com que a gente possa entender de fato o que era o primeiro anúncio do Evangelho. O que é que Pedro saiu falando depois que ele experimentou a ressurreição de Jesus
e saiu daquela sala de Pentecostes cheio do Espírito Santo? Ele saiu contando uma boa notícia, que era importante que Jesus tivesse sofrido tudo aquilo. Ninguém era capaz de compreender o mistério a não ser a partir deste anúncio. E o que acompanhava esse anúncio? Uma força de poder. E o que é que eu estou lendo aqui? Que uma vez que a pessoa testemunhou, ela não é mais capaz de dizer Jesus seja maldito, porque na verdade ela sabe que ele é bendito. E mais do que isso, ela quer dizer para todo mundo que vale a pena Jesus ser o Senhor. E que ele é o Senhor mesmo para aqueles que não acreditam. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. E é por isso que a gente vai retomar. Porque cada vez as pessoas misturaram tantas coisas que a gente acaba ficando na ignorância. Não sabe mais o que é e o que não é. E o que é muito simples. Vocês sabem que tem o Papa Bento XVI dizia que o que incomodavam, e ele era um erudito, ele era um super entendido. Quando João Paulo II foi Papa, ele cuidou da Santa Sé, quer dizer, ele cuidava do qual era a ortodoxia da fé. Ele falava lá 300 mil línguas, ele era um super especialista. E o que ele dizia? Que as pessoas não suportavam que o evangelho era tão simples, que a boa notícia era tão simples. Elas queriam uma coisa mais complicada, elas queriam algo que elas tivessem que fazer para conseguir. Eles até diziam que as pessoas gostam muito do islamismo porque, na verdade, é muito complicado tudo no Alcorão, e ainda você tem que, 7 vezes por dia, estender o teu tapetezinho lá para Meca, né? Se você conseguir saber para que lado fica a Meca, para fazer aquelas orações certinha, e toca o sino nos países árabes para todo mundo fazer, porque é duro aceitar uma mensagem de que quem fez tudo por você foi ele. Que não foi você que fez porque você é o bom. Porque você é o cara que consegue, é a moça que sabe viver aquela vida. Porque você, sim, é perfeito. E o perfeito também é perfeito a partir de qual molde? Como é que você sabe que algo ficou perfeito? Porque você faz um molde, e aí você molda a peça naquele molde, depois você retira as rebarbas para ele ficar perfeitamente do jeito. Aí você fala, olha, esta peça ficou perfeita. Aí eu te pergunto, perfeita a partir de um molde. Se o molde for diferente, a perfeição não vai ser igual àquela peça. Então as pessoas preferiam isso do que aceitar a simplicidade da boa nova. Só que a boa nova só tem poder quando você é testemunha dela. Quando ela não é só uma história contada. Muitas pessoas pagãs estudam a Bíblia. Muitos se tornaram especialistas na Bíblia sem não terem compreendido a boa nova. Porque a boa nova só é possível a partir de uma experiência com ela, para nos tornar testemunha. E é isso que nós vamos buscar mais. Ou, no mínimo, renovar em nós. Porque eu não quero que vocês vivam na ignorância. Aliás, fala para o seu irmão a respeito da vida espiritual, não quero que você seja ignorante, meu irmão. Não quero que você seja ignorante. Louvado seja Deus.